E aí, galera, vamos falar um pouquinho mais sobre essa novela do Danilo no Palmeiras, né? Que aparentemente tem se complicado mais do que muitos pensavam. Fala pessoal, aqui quem fala é o Deide, bem-vindo a mais um Sala Verde. Vou pedir pra você deixar o like, compartilhar, hypar esse vídeo, manda pra aquele amigo que gosta de Palmeiras, que curte Palmeiras, pra ficar notificado sobre o que tá rolando no Verdão. Que hoje vamos falar de Danilo. Danilo que tem sido uma novela gigantesca já antes da Copa, tem tido contatos, tem tido propostas não oficiais, tem tido acertos entre Palmeiras e staff do Danilo, mas agora parece que pode complicar. Mas eu já adianto que parece, ainda não é certo. Por quê? Vamos lá. Danilo, ele já estaria acertado pré-Copa com o Palmeiras, né? E durante a Copa foi ficando mais acertado ainda, ele já tinha manifestado o interesse e o desejo de jogar pelo Palmeiras, principalmente nos bastidores, e assim facilitou a conversa do Palmeiras com o Botafogo, né? Eis que surge algumas notícias, Danilo aparece se reapresentando ou postando fotos para se reapresentar no Botafogo. E isso gerou algumas dúvidas, né? Será que ele fica no Botafogo? Será que ele vem pro Palmeiras? E aí, qual que é? Bom, seguinte. O que eu falei aqui quando eu trouxe a notícia sobre o Danilo? Isso durante a Copa, tá? Que o Palmeiras teria se acertado com o Danilo, que estava tudo certo. Então, muito provavelmente eles se acertariam e o Danilo viria para o Palmeiras. Mas o que aconteceu durante este tempo? O Botafogo recebeu a proposta oficial do Palmeiras e teria pedido alguma coisa a mais. O Palmeiras teria utilizado de barganha para conseguir alguma coisa a mais ali com o Naves, só que o Naves ele não quer ficar no futebol brasileiro. E Naves, que inclusive é um bom zagueiro, eu acredito que seja um bom zagueiro, né? Pra mim, ele teria espaço nesse elenco do Palmeiras, inclusive no lugar do Benedetti ou de algum jogador da base, porque ele tem qualidade, tem uma certa qualidade, ele poderia suprir necessidade quando o Palmeiras precisasse enfrentar uns times mais fracos tecnicamente, colocar o time reserva para poupar o time titular, principalmente pensando que tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão para disputar. Mas o Palmeiras opta por não ficar com o Naves e o Naves decide não ficar no futebol brasileiro. E aí ele não decidindo ficar no futebol brasileiro, aí a contratação, a negociação, a barganha do Palmeiras com o Botafogo mela, né? Por quê? Porque Naves era um jogador que o Botafogo tinha interesse, então provavelmente o Botafogo vai querer outras soluções para conseguir negociar o Danilo ali, e o Botafogo ele já tem feito o jogo duro, né? E aí, sem ter um poder de barganha, o Palmeiras provavelmente terá que aumentar a cifra para trazer o Danilo. E sobre outras notícias que têm saído, aparentemente houve interesses, sondagens do futebol europeu. Eu tinha trago aqui sobre esse assunto, né, que provavelmente o Danilo viria para o Palmeiras, voltaria para o Palmeiras, a não ser que um clube grande europeu tivesse interesse. E aí surge o Chelsea, que vendeu o Andrei Santos para o Manchester United, e agora ele precisa de reposição. Então o Chelsea sondou, mas é bom que se diga, o Chelsea não fez uma proposta oficial para o Botafogo para ter o Danilo. Até porque a janela ainda não está aberta para o futebol europeu, né? Ela vai abrir pós-Copa, então não tem por que o Chelsea sair fazendo propostas, mas é de ficar de olho, por quê? Porque isso pode ser um empecilho para que o Danilo venha. E o Danilo se reapresentando no Botafogo, pode ser que o Botafogo chegue e fale: ó, os caras têm interesse, os caras querem te contratar, e tudo mais, e aí o Danilo recue na tratativa com o Palmeiras, né? É possível, não é impossível. Eu só falaria pra vocês que o Danilo está
contratado pelo Palmeiras se ele tivesse assinado e vestido a camiseta. Caso contrário, para mim, tudo é possível. O mercado da bola, ele move desse jeito, ele se move desse jeito. O Danilo pode querer ficar no Botafogo em troca de que nessa ou na próxima janela role uma proposta oficial de um time europeu, de um grande clube europeu. Estando integrado na seleção não é impossível, mesmo com o Botafogo fora das principais competições do futebol brasileiro. Então, é bom que se diga que ainda não está assinado, mas Veloso já trouxe essa notícia, o André Hernan já trouxe essa notícia. Tem tudo acertado entre Palmeiras e Danilo. E o Botafogo tem feito um jogo duro porque não quer vender para o Palmeiras, mas ele vai abrir mão porque ele precisa do dinheiro. E ele precisando do dinheiro, cara, aí tudo pode acontecer. Ele vai ter que abrir mão do Danilo, ele vai ter que abrir, mesmo que seja para o Palmeiras, um clube que não tem tido um certo respeito, né, pelo clube que é, inclusive nos bastidores, né. Mas eu acredito que é uma negociação viável porque o Textor não tá lá mais, e o Botafogo precisa muito desse dinheiro para colocar as contas em dia, né? E o Palmeiras é o clube que está disposto a pagar. O Flamengo já falou que não traz jogador por esse valor, a não ser que perca alguém do elenco com esse valor de mercado. Então, o Palmeiras é o clube mais certo para ir. Bom, a gente tem também Luigi indo para a MLS e dinheiro no bolso para o Palmeiras sobre o Mikael, né? Jogador que foi jogar no Inter Miami no time do Messi. O Inter Miami aparentemente vai comprar os direitos do Mikael e vai sobrar uma graninha e a mais, uma grana que muita gente deixava de lado assim, mas que a diretoria fez bem em colocar algumas cláusulas, opção de compra e tudo mais, e não de simplesmente despejar o jogador que gastou uma grana para trazer e não deu resultado, né? O Luigi, outro jogador que não tem dado resultado em campo, pode estar indo para Nova York jogar lá. E então é mais um que vai sair do elenco. E eu acredito que tá na hora mesmo. Eu acho que ele é dos jogadores de ataque, é o que menos rende. E ali para aquela posição temos muitas opções. Agora com o Paulinho recuperado, com o Vitor Roque recuperado, eu acho que a gente tem muitas opções. O Danilo chegando, a gente começa a ter mais opções de formação tática para que sobre espaço e poupe jogadores da frente também. Então, eu acho que não tem o porquê ele ficar, principalmente com os jogadores da base que têm dado uma resposta aí nos treinos. E apesar de ser com cautela, eu acredito que o Abel vai tentar alguma movimentação, tentar trazer esses caras pro elenco principal, porque são jogadores que, como Eduardo Conceição, que pode fazer a diferença dependendo do jogo, dependendo da evolução que for ter no futebol principal, né? Bom, galera, é isso. Vou trazer mais vídeo aqui sobre o Palmeiras conforme vai andando as coisas. Eu acredito que o caso do Danilo seja resolvido já nessa semana. E eu acredito que se não for resolvido até a próxima segunda-feira, esse caso tá encerrado e o Danilo não vem pro Palmeiras, principalmente se ele fizer o 13º jogo do Botafogo, onde o Botafogo já joga contra o Santos agora, né? Então é muito provável de que o Danilo venha, mas essa conversa com o exterior pode mexer com o Danilo e o Danilo não querer entrar nessa barca para ser vendido para o futebol brasileiro. É isso. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha e vamos ficando por aqui. Quando tiver mais notícias sobre o Palmeiras, eu vou estar ligado, eu vou trazer tudo sem trazer falsas esperanças, até porque eu também sou torcedor, eu não gosto de falsas esperanças, eu gosto de manter os pés no chão e trazer o que é verdade, o que está acontecendo, os fatos e todas as possibilidades que a gente tem, principalmente envolvendo a evolução do nosso elenco, né? Vou ficando por aqui, tô torcendo para que o Danilo venha, mas se não vir,
eu espero que o Abel traga soluções para que nós possamos evoluir e trazer o Tetra da Libertadores, né? Valeu!